Olá meus amigos, nessa videoaula eu vou explorar com vocês a discussão bem simples, bem objetiva do que são as políticas e quais são os procedimentos que são representativos aí das responsabilidades que a área de gestão de pessoas assume em toda e qualquer organização, independente do tipo de organização, seja uma empresa privada, seja uma organização do terceiro setor, seja uma organização pública. Nós sempre vamos ter aquelas responsabilidades, aquilo que compete a uma determinada área, a um determinado setor desempenhar, fazer, e logicamente essas especificações é que vão conferir a identidade daquela determinada área, daquele determinado pilar de gestão ali numa determinada organização. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, a ideia mais básica que nos vem à mente é aquele administrador, é aquele gestor que está ali responsável por observar como que as pessoas se comportam no ambiente de trabalho, observar se as pessoas que trabalham ali estão devidamente satisfeitas com as suas tarefas, com o seu cotidiano de trabalho, se elas estão trabalhando em perfeita sintonia, Mas, lembre-se, a gente não pode delimitar as responsabilidades da gestão de pessoas unicamente nessa condição de acolhimento, porque senão a gente cria aí uma falsa ideia, de que a área de gestão de pessoas é uma área que deve servir ali como um psicólogo apenas da empresa, que tem que apenas acolher os funcionários em suas dificuldades. E a gente não pode dar o excesso apenas a essa condição acolhedora, lógico que isso é uma necessidade, mas não pode ser apenas isso, porque a área de gestão de pessoas, ela tem ali por missão fazer com que a organização tenha os seus melhores desempenhos, garantir que a organização, através do seu capital humano, através dos seus funcionários que trabalham ali, consigam de fato atingir os seus objetivos, consigam de fato ter um destaque para a sociedade, um destaque para os mercados para os quais elas atendem as suas demandas, e garantir logicamente a sobrevivência, um destaque, a superação das concorrências, a superação da competitividade e a permanência dessa organização aí no mundo. Então, perceba, eu preciso o tempo todo balancear, nivelar, Eu preciso ter uma conduta acolhedora, fazer com que os funcionários se sintam devidamente acolhidos, se sintam bem, tenham prazer e bem-estar ali na organização, para de fato conseguirem se motivar e se comprometerem com os objetivos da organização. Do mesmo modo como eu também preciso manter ali, a consideração com os nossos objetivos, com o que é esperado do desempenho. Para isso, então, para não ficar uma condição um tanto dispersa, e aí, o que o gestor de pessoas faz? A gente vai olhar apenas para o lado humano, sabendo que isso é estratégico para garantir o melhor funcionamento da organização, ou a gente vai preservar ainda aquela perspectiva puramente tecnicista, mecanicista. Não, eu preciso alocar ali os meus recursos humanos para fazer com que eles exerçam seus papéis. Eu preciso balancear exatamente essas duas frentes. Senão, eu posso ter um ambiente extremamente acolhedor, onde as pessoas estão ali apenas porque elas gostam das amizades que elas construíram num ambiente de trabalho, mas em compensação perderam a sua produtividade ali com o que era esperado para o desempenho estratégico da organização. Portanto, para definir, para a gente não entrar nessa contradição, nessa dicotomia entre lado humano, lado do trabalho, foco apenas nas emoções, foco nos resultados que nós esperamos, a gente tem então a determinação das políticas, as diretrizes de tudo que seja necessário pensar em termos de gestão de pessoas e como que nós vamos conseguir implementar essas políticas através dos processos que representam as responsabilidades exclusivas da área de RH, da área de gestão de pessoas. Então, quando nós falamos de políticas de recursos humanos, isso quer dizer quais são as regras que vão orientar as tomadas de decisão, as condutas dos funcionários, como que eu vou conseguir estabelecer uma organização, fazer com que as pessoas entendam que eu tenho ali um propósito a ser desempenhado. E além de orientar as tomadas de decisão, como que nós vamos decidir a forma de exercer lideranças, a forma de administrar essas pessoas, a gente também tem regras sobre as práticas, como que nós vamos desempenhar as atribuições de gestão de pessoas ali dentro de uma organização, independente de ser pública, privada ou mesmo do terceiro setor. Então observe, quando a gente fala de políticas, eu estou falando de regras, eu estou falando de uma filosofia, de uma diretriz, de uma orientação. Se na nossa empresa a gente precisa, por exemplo,
que os funcionários estabeleçam muita sinergia uns com os outros, né? Porque aqui, se o trabalho não acontecer em equipe, a gente simplesmente está restringindo as nossas condições de termos melhores desempenhos. A gente precisa sim que todo mundo se ajude mutuamente, né? Eu preciso implementar determinadas diretrizes, determinadas regras para fazer com que as pessoas ali entendam esse propósito do trabalho em equipe, do trabalho em coletividade. Isso é uma responsabilidade que vai recair justamente a forma como a gestão de pessoas trabalha. Mas perceba que eu não vou ter uma técnica única, né, para implementar essa filosofia corporativista, né, ou essa filosofia do trabalho em equipe, de recompensar as pessoas porque elas estão se preocupando em manter uma boa convivência, né? Enquanto eu ainda estou pensando, estou tendo uma ideia do que seja necessário para a nossa empresa, eu estou propondo uma política, né? Eu estou justamente propondo formas de tentar estabelecer uma harmonia, uma compreensão para a convivência ali dos funcionários. Por exemplo, né, vamos pegar um exemplo um tanto mais crítico. A gente sabe que no comércio existe aí a competitividade interna entre os comerciantes de um mesmo ponto de venda pela comissão de vendas, né? Aquele funcionário que vende mais, ele vai ter uma gratificação maior no seu salário naquele respectivo mês. Isso é uma natureza comum do comércio. Porém, dependendo aí de como que seja abordada essa competitividade interna, eu posso acabar prejudicando o desempenho da minha organização, quando um funcionário começa a estabelecer altos conflitos e até mesmo conflitos irreversíveis dentro daquele local de trabalho. Então, a gente precisa saber analisar as condições que são apresentadas ali, até mesmo pelos aspectos comportamentais dos funcionários, para propor políticas coerentes com os maiores e principais objetivos gerais ali da organização. Então, eu tenho que determinar regras para uma boa convivência entre as pessoas que trabalham numa organização. Orientar essas condutas também faz parte aí das políticas. Mas eu não vou aplicar políticas apenas sobre as condutas, sobre o que seja decidido, sobre como que um gestor vá considerar os comportamentos, as interações dos seus outros funcionários. Eu também preciso estabelecer política para definir como que nós vamos implementar os nossos processos técnicos, né? Bom, se eu preciso, por exemplo, fazer um recrutamento e seleção, a gente sabe que eu não vou conseguir contratar em tempo recorde. Isso é uma condição difícil, né? Quanto mais complexo for um cargo, mais tempo eu vou precisar de analisar candidatos para assumir aquela responsabilidade, né? Daquela nova contratação. Então eu posso implementar ali uma política. Olha, você é gestor de uma unidade, você é diretor de um determinado departamento, você precisa compreender que aqui nós vamos ter uma política de que nós só vamos começar no processo propriamente, né, a execução do recrutamento da seleção, depois de um terceiro dia que nos foi sinalizada a necessidade de uma nova contratação. Isso também é uma política, né? Eu determino as regras de como que nós vamos realizar o nosso trabalho próprio de gestão de pessoas aqui na organização. Além disso, né, quando a gente fala aí de política, né, perceba, eu estou falando de condições de direcionar os comportamentos. Então eu tenho aqui o foco sobre as técnicas que nós vamos desempenhar, quais são os processos que nós nos comprometemos e como que nós vamos esclarecer, orientar os comportamentos das pessoas que estejam inseridas ali no mesmo contexto de trabalho, né? Se eu preciso ter uma filosofia, uma cultura mais coletivista, eu preciso adotar políticas que façam com que as pessoas realmente queiram valorizar a boa convivência. Se, no entanto, eu preciso considerar que vai existir competitividade interna e essa competitividade se faz necessária para termos melhores desempenhos, né? Eu preciso ter uma política de observar criteriosamente para não deixar que cada funcionário realize o seu trabalho muito isolado uns dos outros a ponto de querer destruir o trabalho do coleguinha, né? Então, eu também preciso estabelecer políticas para orientar essas duas perspectivas extremas, corporativista, coletivista ou individualista, né? Então, a gente precisa compreender. Outra condição também que pode ser exemplificada, quando a gente quer estimular inovações, né? Algumas empresas já adotam essa filosofia da melhoria contínua, do aprendizado constante. Então, por uma tradição um tanto cultural, a gente sabe que muitos funcionários têm medo de sugerir novas ou possíveis outras maneiras de realizar uma determinada tarefa, porque tem receio, eu não posso falar nada, porque se eu apresentar essa ideia, né, eu vou ser malquisto pelos meus colegas, porque tem muita gente que pensa, para que você vai mexer nisso que a gente já sabe fazer? Não vai dar ideia torta, porque vai dar mais trabalho.
A gente sabe que existe, né, esse pensamento, do mesmo modo como muitos funcionários têm medo de sugerir possíveis melhorias sobre o que eles identificam que está ali crítico no ambiente de trabalho, por receio do gestor não gostar dessa apresentação de uma crítica e aí até mesmo vir a colocar em ameaça o emprego daquele profissional. Então, se eu tenho ali uma organização que adote essa filosofia de vamos inovar, a gente precisa constantemente aperfeiçoar o que nós já fazemos, eu também preciso propor políticas sobre como que nós vamos estimular as pessoas que trabalham ali na organização a levantarem mais ideias, né, a manifestarem as suas sugestões de melhorias, como também, né, não deixar que nenhum gestor ou nenhum outro colega venha provocar assédio moral, venha a inibir outras pessoas, outros colegas ali de apresentarem sugestões para essa melhoria contínua ali numa organização. Então perceba, eu tenho que entender como que nós queremos que a dinâmica do trabalho aconteça, como que a gente quer ver os nossos funcionários engajados com o trabalho, né? E aí eu preciso pensar meios de fazer com que todos entendam a mesma conduta, a mesma regra. Determinar essas orientações para o comportamento, determinar como que o trabalho deverá ser desempenhado, nada mais é do que definir políticas. A própria gestão de pessoas, então, adota suas políticas. E se a política de recursos humanos vai ser aplicada sobre as técnicas, né, os processos que sejam desempenhados ali, a gente também tem que especificar quais são os procedimentos da área de recursos humanos. Então a gente sabe, né, que esses processos vão ser específicos, ou seja, são responsabilidades características da área que vão ser definidos, logicamente, com base nas políticas. E aí, né, um procedimento da área de recursos humanos em uma determinada empresa, ele pode ser definido por uma política que seja adotada de uma maneira geral em toda a organização, como também ele pode ser definido a partir de uma política que tenha sido especificada para a própria área de gestão de pessoas. Bom, eu estou pensando numa conduta que eu quero ver em todos os funcionários aqui da organização, então eu tenho uma política geral de toda a empresa, e aí a forma como eu vou desempenhar o trabalho de gestão de pessoas tem que ser compatível, tem que ser orientada com essa visão geral. Mas, se eu estou especificando um processo que é único daqui da nossa equipe de gestão de pessoas, bom, como que nós vamos fazer entrevistas em um processo de seleção, por exemplo? Somente os profissionais de gestão de pessoas é que vão fazer essas entrevistas, né? Então, eu já estou especificando um procedimento, como que eu vou realizar essa técnica de analisar candidatos no processo de seleção específico da atribuição de gestão de pessoas, justamente definindo uma política interna do departamento de gestão de pessoas. Então, eu tenho que ver, estamos falando de uma condição geral da empresa ou estamos falando de uma condição específica aqui do nosso setor de pessoas, né? Defino essa diretriz, defino essa regra, defino essa abordagem, tenho essa política, então tem como especificar a maneira como a área de gestão de pessoas vai trabalhar, vai então assumir ali a execução dos seus procedimentos que são próprios dessa área. Então, os procedimentos eles vão se consolidar para garantir as condições mínimas para o trabalho se realizar ali em uma organização, né? Se eu tenho o trabalho sendo desempenhado por todos os funcionários que formam o quadro de profissionais efetivos em uma organização, a partir do momento que eu defino, né, a minha política de gestão de pessoas, especifico os procedimentos que nós vamos desempenhar na nossa área de gestão de pessoas, eu preciso compreender que a forma como essa área, esse departamento vai desempenhar as suas técnicas, os seus processos, vai realizar os seus procedimentos, vai ter repercussão em toda a empresa também. Porque exatamente a forma como os processos de gestão de pessoas são realizados que vão dar condições para que os outros funcionários de todos os outros departamentos, de todos os outros setores de uma mesma empresa possam então trabalhar. Mas, para a gente entender quais são os procedimentos mais característicos de gestão de pessoas, eu preciso detalhar esses processos. E aí fica mais claro entender como que isso vai ter repercussão no trabalho dos outros funcionários, dos outros departamentos, dos outros setores. Por isso, eu vou deixar para especificar esses procedimentos num outro vídeo. Esse aqui, basicamente, eu peço para que você tenha atenção com isso. O que são políticas, o que são os procedimentos. Falo de política, falo de abordagem, falo de como que eu vou orientar o trabalho das pessoas. A partir do momento que eu tenho uma ideia de como que eu vou orientar o trabalho das pessoas, eu preciso operacionalizar, colocar em prática essas ideias. Se eu estou falando das atribuições de gestão de pessoas, como que a gestão de pessoas vai fazer com que essas ideias sejam implementadas, estou então falando dos procedimentos que são característicos das responsabilidades
dessa área de pessoas em qualquer tipo de organização. E eu espero que essa distinção entre políticas e procedimentos, pelo menos aqui nesse vídeo, tenha ficado claro para você. Agora, detalhar, né, quais são os procedimentos, isso eu vou apresentar no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por me assistir aqui.